os nossos dízimos e ofertas, Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir portas, Pai, onde é preciso que sejam abertas portas. Deus, que o Senhor venha prosperar a Tua igreja, que o Senhor venha abençoar a vida financeira dessa igreja, cada irmão, cada ofertante, cada dizimista. Que o Senhor venha também abençoar aqueles que precisam nessa noite de uma porta de emprego, Senhor Deus. Abrir essa porta, Pai, que o Senhor venha colocar a mão nos governantes, Pai, deste país, que o Senhor venha ajudar este país a se reerguer novamente, Pai, e que esse desemprego tão grande que está agora, que ele seja reduzido, Pai, seja reduzido, e que as pessoas venham recuperar seus empregos, e que aqueles que não tinham venham ter uma porta de emprego, que o Senhor venha prosperar essa nação, que o Senhor venha prosperar a Tua igreja, Senhor Deus. Nós consagramos a Ti, Pai, esses dízimos e ofertas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem contribuir. Graças e paz, amada igreja. Amém. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma noite no nosso Palavra e Vida. É bom estar na casa do Senhor. Como disse os filhos de Coré, prefiro estar na casa do meu Deus a permanecer nas tendas da impiedade, porque um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Amém, meus amados? Esse é o momento da nossa intercessão, amém, meus queridos? Vamos colocar em pé agora, vamos estar intercedendo, por nossas vidas, pelas famílias da igreja, amém? Alguém que tem algum pedido de oração, gostaria de fazer oração agora? Levante sua mão, pode dizer o seu pedido, amém? Pela minha avó, que por causa da Covid, ela está impossibilitada de sair lá do lar onde ela está, e aí ela tem os transtornos da mente também, e ela não suporta ficar mais ali, para ela conseguir entender que no momento ela não pode sair dali, ela tem os problemas da mente também. Vamos disso? Diana? Pelo amigo do José, pelo serviço, do AVC dele, Josimar. Mais ou menos? Bem, meus amados, quero pedir a vocês que estão aí nas suas casas, Palavra e Vida, que você agora se una conosco em oração e intercessão. Se você tiver algum motivo, você coloque diante de Deus agora. Nós vamos orar e clamar. Amém? Levante suas mãos e ore. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus bendito, nós nos reunimos agora, nos unimos agora como igreja de Cristo. Pedimos, ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo esteja enviando agora palavras de cura. Oramos, ó Deus querido, pelo amigo do Rogério que sofreu um AVC. Tu és poderoso para intervir e mandar uma palavra de restauração, de restabelecimento, ó Deus amado, sobre a vida dele. Oramos pela avó do presbítero Jadilson, Deus amado, ó Deus, que o Teu Espírito possa falar ao coração dela, ela possa entender esse momento, ó Deus bendito, que estamos passando, e possa ter a sua mente firme, ó Deus amado. Oramos também por todos os enfermos, ó Deus amado, espirituais, que sejam curados agora pelo poder do nome de Jesus. Toda enfermidade física agora, nós também repreendemos agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo vai enviando palavras de cura, palavras de restauração, operando milagres. Oramos, ó Deus querido, pelas famílias agora, Deus bendito. Vai entrando agora nos lares, Senhor, com Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, vai enviando palavras de ânimo, palavras de fortalecimento, palavras de encorajamento, Senhor.
Senhor Deus, para esses últimos dias, ó Deus amado, vai renovando a fé, renovando a esperança, renovando, ó Deus amado, o chamado de cada um, ó Deus bendito. Toca, Deus, tira toda a indiferença, toda a apatia, Senhor, toda a frieza espiritual, ó Deus bendito. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oramos também por esse tempo que estamos passando, Pai. Fortalece a tua igreja, Senhor. Ó Deus, deixa a mente deles firme na tua palavra, Senhor. Ó Deus, convictos, ó Deus querido, que o Senhor está trabalhando em tudo isso, que o Senhor tem um propósito com tudo isso, ó Deus amado. Ó Deus, vai tocando agora os chefes de família, Senhor, fortalecendo, dando coragem a eles, ó Deus amado, para lutar. Ó Deus, leva as famílias, ó Deus querido, a orarem em suas casas, Senhor. Ó Deus, despertar mesmo para a oração, para a adoração, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido. Nós cremos, ó Deus amado, que o Senhor está controlando tudo isso. Nós cremos na tua soberania, Senhor, e pedimos enviar palavras agora. Ó, que as pessoas que estão assistindo agora possam receber palavras de cura, de restauração, ó, de ânimo, de esperança, de força, de vigor. Levante-se pelo poder do nome de Jesus, levante-se pelo poder da palavra de Deus. Ore e profetiza a palavra de Deus na sua vida, na sua família, na empresa que você trabalha, e você verá a glória de Deus, você verá a manifestação do poder, do amor, da vida, da glória, da unção de Deus sobre você. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, declarando e profetizando a bênção, a cura, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? A igreja pode assentar-se. Graças a Deus, queridos. Por bondade, vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33. Vamos estar lendo a partir do verso 18 para melhor compreensão. Diz assim a palavra de Deus: Moisés então suplicou ao Senhor: rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou-o: farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha, e te cobrirei com a palma da mão até que eu. Depois tirarei a palma da mão, e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Queridos, sem sombra de dúvidas, Moisés é alguém que nos surpreende na palavra de Deus. Moisés é alguém que contempla de forma extraordinária o poder de Deus desde o início da sua vida, do seu chamado. Então Moisés
alguém que nos surpreende e faz com que nós fiquemos admirados pela intimidade e pelo relacionamento que ele tem com Deus, ao ponto, queridos, de algumas coisas acontecerem na jornada de Moisés, coisas extraordinárias, manifestações extraordinárias da parte de Deus através da sua vida. Mesmo Moisés indagando ao Senhor acerca do seu chamado, o Senhor garante a ele que faria grandes coisas através de sua vida. É espetacular quando nós olhamos o relacionamento e observamos o relacionamento de Moisés com ao ponto de que o próprio Deus, ao defender Moisés diante de Miriam e também diante de Arão, ele vai dizer que a forma com que ele falava com Moisés era uma forma diferenciada. E não somente neste ponto ele vai dizer, mas também no próprio capítulo na qual nós mencionamos, a Bíblia vai dizer que o Senhor falava com Moisés como alguém fala com o seu amigo. Então, de fato, fica evidenciado que Moisés é alguém que tem tamanha intimidade com este Deus. Ao ponto, queridos, de nós observarmos na Escritura que Moisés vem guiando este povo pelo deserto e Deus operando de forma extraordinária através da sua vida. A questão é que o capítulo 32 ao capítulo 30, nós vamos observar que Moisés, estando por um determinado tempo de 40 dias no monte, após ter saído, após já ter conduzido por um período este povo no deserto, a Bíblia vai nos mencionar que durante 40 dias Moisés está na presença de Deus e ali ele está recebendo instruções da parte do Senhor para a continuidade do seu ministério, a continuidade da direção na jornada peregrinante em busca de Canaã. A questão, queridos, é que a Bíblia vai nos mencionar que enquanto Moisés está na presença de Deus, Moisés está recebendo instruções da parte do Senhor, a Bíblia vai nos revelar, nos falar que enquanto Moisés está neste cenário, o povo ao pé do monte está se corrompendo. Interessante perceber, queridos, que Deus fica em um momento muito indignado com este povo. O Senhor agora está decidido a não caminhar no meio deste povo devido à sua corrupção, na qual o Senhor vai dizer a Moisés que de forma muito rápida este povo negligenciou a este Deus. De forma muito rápida, meus irmãos, este povo esqueceu-se do Deus que os tirara da terra do Egito e efetuando grandes feitos, operando grandes prodígios. O Senhor menciona isso a Moisés. Moisés, este povo se esqueceu muito rápido do que eu fiz. Este povo muito rápido está se corrompendo. E Moisés, tem algo que eu preciso te dizer. Não tem como mais eu continuar no meio deste povo. E digo mais, Moisés, não tem como mais eu ir adiante deste povo, porque certamente, Moisés, se eu for no meio deste povo, eu terei que consumi-los. Nós precisamos entender, queridos, que o nosso Deus é santo. O nosso Deus, ele não vai compactar com impurezas, ele não vai compactar quando nós fazemos coisas que o desagradam. E é isso que está acontecendo. Embora Moisés esteja ali como um grande líder, embora Moisés esteja ali como alguém que tenha tamanha intimidade com o Senhor, não é o mesmo tratamento que esse povo está tendo, não é a mesma reverência, respeito que este povo está tendo com Deus. Este povo está se corrompendo.
nós estamos presenciando, queridos, que neste capítulo 32 ao 34, nós estamos presenciando aqui um abandono de fé, um abandono de reverência. Tudo isso porque este povo menciona a demora de Moisés em descer perante eles. É complicado quando nós observamos que este povo tem uma fé pautada em Moisés e não em Deus. Ele sente a necessidade de ter alguém à sua frente. Ele sente a necessidade de ter um Deus visível à sua frente. Observe, queridos, que dentro deste contexto, nós vamos observar que na realidade o problema deste povo não é a falta de um líder. Eles poderiam simplesmente chegar a Arão e dizer: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com o seu irmão se demora em voltar, então nos lidera, nos conduz, nos guia. Mas nós percebemos que eles mencionam que há uma necessidade de ter um Deus para conduzi-los. Ou seja, o cenário que nós estamos presenciando, queridos, é um cenário onde as pessoas, por muito pouco, estão abandonando, se desviando deste Deus. Mas eu acho interessante que enquanto há um povo que está se corrompendo, que enquanto há um povo que está se desviando, nós vamos presenciar que Moisés está diante do Senhor, e Moisés vai interceder, Moisés vai dialogar com este Deus, embora o momento não seja favorável, porque Deus está irado com este povo. Deus está disposto a consumir este povo, ao ponto de dizer a Moisés: Moisés, eu vou fazer de ti uma nova nação. Ao ponto de que os senhores conhecem, quando Moisés diz: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua esse povo, não consuma esse povo. Então nós percebemos Moisés falando dentro desse diálogo com Deus, mas nós percebemos que o Senhor está disposto a não seguir mais com este povo. Interessante percebermos, queridos irmãos, que Moisés entende, porque somente quem tem intimidade entende o que significa a presença de Deus em nosso meio. Somente quem tem intimidade com o Senhor vai compreender a diferença que a presença causa em nossa vida e por onde nós passarmos. É por isso que Moisés vai dizer a Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, porque, Senhor, como que as outras nações vão olhar para nós e ver diferença? Olha que interessante isso, queridos. Moisés reconhece que o que fazia diferença no meio daquele povo era a presença de Deus. O que faz a diferença na minha vida e na sua é a presença deste Deus. É por isso que nós temos que clamar por Ele, é por isso que nós temos que rogar por Ele, é por isso que nós temos que pedir: Senhor, não se afaste de nós, Senhor, esteja em nosso meio, Senhor, se manifesta em nosso meio, Senhor, nos acompanha, Senhor, nos direciona, Senhor, não se ausente de nós, porque a presença de Deus é que faz a diferença em nossas vidas. A presença de Deus é que vai mostrar para as pessoas que estão lá fora a diferença. Aleluia. É por isso que eu acho lindo, queridos, que enquanto um povo se corrompe, enquanto um povo abandona ao Senhor, Moisés está diante de Deus dizendo: mostre-me a tua glória. Enquanto um povo se corrompendo e abandonando os caminhos do Senhor, há pessoas que ainda estão clamando: Senhor, mostre-nos a tua glória. Perceba, queridos, que o momento é desfavorável, o momento é difícil, o momento é de crise, mas é neste momento que Moisés está clamando pela glória de Deus, para que Deus revelasse a ele a sua bondade, a glória, o poder. Mesmo diante de nós estarmos vivendo uma crise, nós podemos rogar por Deus, porque Deus ele vai ter prazer em revelar e manifestar a sua glória, o seu poder em nossas vidas e diante de nós. Agora perceba, queridos, que isso que
Moisés está querendo trata-se de uma particularidade. O que Moisés está querendo trata-se de algo particular. O Senhor não vai revelar diante daquele povo aquilo que Moisés está pedindo. Moisés está querendo algo a mais de Deus. Embora ele tivesse vivenciado tamanhas grandezas, abrir mar, contemplar a rocha ferida e saindo água, contemplar o maná do céu, contemplar o Senhor fazendo grandes feitos no Egito, isso já era uma prova de grandeza deste Deus, isso já era uma prova da glória, da soberania deste Deus. Mas Moisés vai almejar por algo a mais em Deus, e é isso que nós precisamos querer da parte do Senhor, mesmo que estejamos vivendo um tempo difícil e desfavorável. Nós podemos clamar pela manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Nós podemos pedir ao Senhor e, através disso, presenciarmos coisas que ainda não presenciamos em nossas vidas. Diante deste cenário e diante deste pedido, o Senhor vai dizer, Deus vai dizer a Moisés, que ele precisava se posicionar para que Deus manifestasse. E o local e o ambiente na qual Moisés deveria se posicionar é sobre a rocha. É na rocha que Moisés deveria se posicionar para contemplar a glória de Deus. Eu preciso lembrar os senhores que para nossas vidas o Senhor manifestou a sua glória na rocha. Eu preciso lembrar os senhores que Jesus Cristo, ao ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar, o Senhor mostrou na rocha o seu poder e a sua glória, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Então na rocha o Senhor revelou a sua glória a nós. Na rocha o Senhor manifestou o seu poder. E assim ele disse para Moisés: posicione-se na rocha. Eu e você precisamos nos posicionar na rocha. Eu e você precisamos se posicionar em Cristo. E quando nós nos posicionamos em Cristo, há algumas coisas que nós precisamos compreender. E a primeira coisa que nós precisamos compreender, queridos, que se posicionar na rocha quando se posicionamos na rocha, o próprio Deus é quem vai nos mover. O próprio Deus é quem vai nos conduzir. Ele disse a Moisés para que Moisés se posicionasse na rocha, mas ele não disse para Moisés que Moisés vai permanecer no mesmo local, no mesmo ambiente. Não, ele diz: Moisés, posicione-se na rocha, porque eu te colocarei numa fenda. Ou seja, eu vou te mudar de lugar, eu vou mover você a outro ambiente. E que ambiente que é esse? Ambiente de revelação, ambiente de manifestação de poder, ambiente de manifestação de glória. Nós precisamos entender, queridos, que quando eu e você se posicionamos na rocha, quando eu e você se posicionamos em Cristo, o nosso Deus irá nos mover. E muitas das vezes Ele não vai perguntar para nós qual ambiente que nós queremos ser movido, para que lugar que nós queremos ser levado. Não, Ele simplesmente vai nos levar, Ele simplesmente vai nos conduzir. Agora uma coisa é certa: esses ambientes que Ele vai nos conduzir, esse ambiente que Ele vai nos levar, são ambientes de manifestação de poder, são ambientes de manifestação de glória, são ambientes de manifestação de bondade. Aleluia! Então a primeira coisa que nós entendemos quando se posicionamos nesta rocha é que nós somos conduzidos por Deus. Precisamos estar dispostos a ser conduzidos por este Deus. Nem sempre serão ambientes tranquilos, nem sempre serão ambientes agradáveis aos nossos olhos. Precisamos entender que muitas das vezes o nosso Deus vai nos conduzir a desertos, vai nos conduzir a vales,
vai nos conduzir a ambientes sem saída, como já foi mencionado aqui em algumas pregações. Mas nós precisamos compreender que é o Deus Todo-Poderoso que está nos conduzindo. E se Ele está nos conduzindo, é certo que na hora certa, no momento certo, Ele manifestará o seu poder, a sua glória e a sua bondade. A segunda coisa que nós precisamos compreender, queridos, quando nós nos posicionamos na rocha, é que a rocha, quando nós nos posicionamos, nos leva a sermos adoradores. Quando Moisés contempla a presença, o poder, a manifestação do poder da glória de Deus, Moisés não consegue ficar de pé diante dessa manifestação. Moisés se prostra, Moisés se curva e Moisés adora. Quando eu e você se posicionamos na rocha, queridos, nós precisamos adorar a este Deus, precisamos exaltar a este Deus, precisamos ter prazer em nossas vidas em glorificar a este Deus. Nós precisamos aprender com a rocha, aprender com o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, quando estava no seu ministério na terra, ele disse: Pai, glorifica o teu nome. E uma voz foi ecoada no céu: eu já glorifiquei e ainda vou glorificar. Ou seja, Deus continua glorificando o seu nome na terra, Deus continua manifestando o seu poder. E eu e você, quando se posicionamos, temos que ter prazer em glorificar a este Deus, temos que ter prazer em exaltar a este Deus, quer comamos, quer bebamos, para a glória deste Deus, porque Ele manifestou a sua bondade por nossas vidas, Ele manifestou a sua graça, o seu poder pelas nossas vidas, e isso tem que nos impulsionar a adorar, a exaltar, a engrandecer o nome do Senhor. A terceira coisa, queridos, é nos tornarmos intercessores quando nós nos posicionamos na rocha. Quando nós olhamos para este povo na qual Moisés está conduzindo, os senhores são conhecedores e percebem que este povo é um povo difícil. O povo que Moisés está conduzindo não é um povo fácil, é um povo teimoso, um povo duro de coração, um povo na qual calunia Moisés, um povo na qual duvida que Moisés era usado por Deus, pessoas que duvidavam da capacidade deste homem, pessoas que sempre diante de uma dificuldade o criticavam, diziam que ele tinha trazido este povo ao deserto para morrer. Moisés está diante de um povo complicado, um povo, eu diria, cego completamente espiritual, um povo complicado, difícil, caluniador, zombador, um povo que causa rebelião, um povo que por rápidos momentos negligenciam os feitos do Senhor. Moisés não está diante de um povo tranquilo, um povo fácil. Mas o que me surpreende, irmãos, é que diante da manifestação, diante desse posicionamento na rocha que Moisés está, diante dessa bondade e manifestação de glória diante dele, ele vai interceder por este povo. Este povo não merece, esse povo não é digno de uma intercessão, nós diríamos assim. Moisés poderia ter aproveitado a oportunidade que Deus disse a ele: eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas a atitude surpreendente de quem está contemplando a glória, de quem contempla, de quem está entendendo a bondade de Deus, é a intercessão por um povo que não merece, é a intercessão por um povo que não é digno, que não merece. O povo calunia Moisés, mas Moisés intercede por eles. O povo se revolta contra Moisés, mas Moisés intercede por eles.
eu aprendo isso também com a rocha, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante de tantos açoites, mesmo diante de tantas bufetadas, de tantas zombarias, mesmo sendo crucificado, ele vai dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quando eu e você se posicionamos na rocha, nós precisamos interceder com o Senhor Jesus Cristo, mesmo que muitas das vezes nós olhamos com os olhos físicos e dizemos: essa pessoa não merece, o mundo não merece, mas eu e você também não merecíamos, e o Senhor até hoje intercede por mim e por você. Lembra de Estevão, pregando uma palavra com autoridade, com ousadia, pregando um evangelho puro e genuíno, um evangelho confrontante. Pessoas pegam pedra, começam a apedrejá-lo, mas ele não vai dizer: Pai, condena-os, Pai, julga eles. Não, ele vai dizer: Senhor, não impute a eles este pecado. Eu e você precisamos aprender, queridos, que nós, quando se posicionamos nesta rocha, precisamos ser intercessores. Nós precisamos interceder pela nossa igreja, precisamos interceder pelo nosso emprego, precisamos interceder pela nossa família, precisamos interceder pelos nossos líderes, precisamos interceder por uma geração perversa, uma geração que está se corrompendo a cada dia, uma geração que está se perdendo a cada dia. Mas eu e você precisamos mostrar a eles que estamos posicionados na rocha, e se nós estamos posicionados na rocha, nós intercedemos. Aleluia. Quando se posicionamos na rocha, nós precisamos obedecer a Cristo, obedecer a Deus. Quantas pessoas ouvimos dizer: eu estou em Cristo, eu sou de Cristo, mas não obedece a Cristo. Jesus mencionou acerca disso: por que chamais Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Nós precisamos compreender que quando se posicionamos na rocha, nós precisamos obedecer. Nós precisamos abrir mão do nosso querer, precisamos abrir mão da nossa. E ainda que nós oremos por algo que desejamos, ainda que eu e você peça algo que queremos aprender próximo de ser crucificado, ele vai orar a Deus: se é possível, afasta de mim esse, não permita que eu faça isso. Mas no final da oração de Jesus, ele vai dizer: todavia, seja feita a vontade, porque a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável para nós. Nós precisamos compreender que a vontade de Deus para mim e para você prevalece, ela é melhor. O nosso conhecimento é muito limitado, a nossa visão é muito limitada, mas a do nosso Deus não. Pelo conhecimento, nós precisamos obedecer ao Senhor. Quando o Senhor está falando com Moisés, o Senhor passa dentro desse contexto do capítulo 34, era necessário que ele ficasse atento e obedecesse. Eu e você, quando se posicionamos na rocha, precisamos entender que nós precisamos obedecer a este Deus, precisamos andar segundo a vontade deste Deus, segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. O Senhor orienta Moisés: Moisés, não faça aliança. Moisés ainda ia caminhar em direção à terra. Moisés, não faça alianças, essas alianças podem te corromper. Moisés, toma cuidado, obedeça, fique atento. Quando eu e você se posicionamos nessa rocha, precisamos obedecer a Deus, obedecer ao Senhor,
compreender que Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida. A quinta e última coisa, queridos, que nós precisamos compreender quando nós nos posicionamos, é que há promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. A promessa que Deus faz a Moisés, o que o Senhor fala a Moisés é que vai fazer no meio daquele coisas grandes, tremendas. O Senhor diz a ele: Moisés, eu vou fazer coisas tremendas no meio deste povo, coisas que este povo ainda não viu, não contemplou. Moisés, eu vou fazer coisas extraordinárias através de você e no meio deste povo. Então nós compreendemos, queridos, que quando nós nos posicionamos em Cristo, nos posicionamos na rocha, nós temos promessa da parte de Deus, promessas de sermos usados para impactar essa geração, promessa de sermos luz, de sermos sal, promessas, queridos irmãos, de que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. Logo Ele vem para nos buscar. Promessas, queridos, que não há inimigo que vai resistir diante de nós. O Senhor diz a Moisés: os inimigos diante de vocês. Quando eu e você se posicionamos na rocha, nós temos promessas da parte de Deus. Não se esqueça das promessas do Senhor na sua vida. Não se esqueça daquilo que o Senhor te prometeu. Não se esqueça que Ele vem buscar o seu povo. Não se esqueça que Ele vem buscar a sua igreja. Então posicione-se na rocha. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por vocês. Quando posicionamos na rocha, nos tornamos adoradores. A rocha nos leva a ser adoradores. A rocha nos leva a sermos intercessores. A rocha nos leva a nos posicionarmos em obediência. E a rocha revela promessas para as nossas vidas. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que nós possamos a cada dia nos mantermos posicionados. Mesmo diante de tantas pessoas abandonando ao Senhor, abandonando a sua fé, que nós possamos ser os Moisés que estão diante de Deus, clamando: Senhor, mostra a tua glória. Senhor, mostra a tua glória, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder. Aleluias. Senhor Deus e Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, agir, Pai, em cada coração, fortalecendo, instruindo, dando graça, dando entendimento e manifestando a Sua glória, o Seu poder, a Sua grandeza, a Sua bondade. Deus, eu louvo a Ti, agradeço a Ti, que essa palavra, Deus, possa ficar implantada em nossos corações, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Senhor.
o meu refúgio e o meu socorro. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Rocha eternamente vivo os teus pés, não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se um dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu respondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro. Canto aleluia a ti, meu aleluia, 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 cantamos aleluia, Senhor. Em ti confio, tu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Canto aleluia a ti, Salvador. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Senhor Deus, que a gente venha se posicionar nessa noite da rocha,
se posicionar na tua vontade, Pai, ser um adorador, ser um intercessor, buscar a sua vontade, estar firmado em ti, Senhor Deus. Tu és maravilhoso, tu és digno de louvor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.